Continuando aqui a cobertura do Congresso Europeu de Cardiologia, eu vou falar de um estudo que foi apresentado hoje chamado EPIC-CAD. Qual que era a ideia desse estudo? Eles testaram uma estratégia de antitrombóticos no cenário da doença arterial coronariana crônica. Então a gente lembra, tivemos vários estudos que testaram pacientes com FA, que infartaram, que colocaram stent. O que a gente deveria fazer? Então estudos Augustus, Redual PCI, Pioneer, então vários estudos testaram esse cenário. Mas no cenário da DAC crônica, a gente tinha pouca informação. Então o que a gente deve fazer para o paciente com DAC crônica? Será que a gente deve manter só com DOAC? Ou a gente tem que usar o DOAC com algum antiagregante, como o AS ou o clopidogrel? Então esse era um ponto que a gente precisava de um pouco mais de evidência. E foi isso que o estudo EPIC-CAD buscou responder. Então esse estudo, eles colocaram cerca de 1.000 pacientes, eram pacientes da Coreia do Sul, e eram pacientes que tinham DAC crônica, que eles definiram como pacientes que tinham uma lesão coronariana maior que 50% em tratamento clínico, ou pacientes que infartaram há mais de 12 meses, ou pacientes que colocaram um stent há mais de 6 meses por angina estável. Então é esse o perfil dos pacientes. E eles randomizaram então para usar edoxabana na dose habitual, 60 uma vez por dia, ou 30 uma vez por dia, se tivesse algum motivo para corrigir, contra edoxabana mais um antiagregante plaquetário. Poderia ser AS ou clopidogrel. E o desfecho primário era um desfecho clínico líquido. Eles colocaram lá tanto morte, AVC, embolia sistêmica, infarto, revascularização, como sangramento maior e sangramento não maior clinicamente relevante. Então estava tudo junto lá. E o que eles viram? Usar monoterapia, que seria só a edoxabana, reduziu em 56% a incidência desse desfecho primário. Quando eles avaliaram os eventos isquêmicos, será que isso não vai aumentar o risco de infarto, revascularizar? Não houve diferença, mas os autores falaram claramente que o estudo não tinha poder para responder essa questão, ele não foi desenhado para isso. E quando foi avaliar só sangramento maior ou clinicamente não relevante, conseguiu reduzir em 66%. Então sangrou menos e aparentemente não aumentou o risco de algum evento isquêmico, apesar de não ter o poder adequado para isso. Então, estudo interessante. Saiu uma diretriz nova de fibrilação atrial, agora nesse Congresso Europeu de Cardiologia de 2024, e nesse assunto eles já colocaram como recomendação classe 1 usar DOAC isolado para esses pacientes com DAC crônica. Então o resultado do EPIC-CAD só reforça essa recomendação da diretriz. Paciente então que não colocou stent recente, que não teve infarto recente nos últimos 12 meses, a gente pode sim considerar utilizar só DOAC, que parece ser mais seguro, sangra menos e aparentemente, pelo menos com as evidências que a gente tem até o momento, não parece aumentar o risco isquêmico. Então é interessante, reforça mais um ponto de diretriz que a gente vai, inclusive, comentar aqui no Cardio Papers. Então fique ligado, vai ter um resumão da diretriz de FA nos próximos dias aqui no perfil do Cardio Papers. Continue acompanhando a gente, muita coisa boa nesse Congresso Europeu de 2024.